Olá. Em 31 de março de 1964, militares se rebelaram contra o governo de João Goulart e foi instaurada uma ditadura que durou até 1985, com torturas e perseguições. Quais os reflexos desse golpe na política contemporânea brasileira? Para falar sobre esse assunto, recebemos no Opinião Pernambuco o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado, Valdir. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, a ideia do programa é a gente fazer uma análise comparativa, né, do que foi o golpe e do momento que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos. E aí, acho que seria interessante você começar fazendo uma explanação, trazendo um resumo para a gente do que foi o golpe de 64. Tá bom. Veja bem, Valdir, a ruptura que nós tivemos, né, do Estado Democrático de Direito, da democracia, em março, abril de 1964, termina resultando de uma articulação entre os militares, com membros da sociedade civil, setores empresariais, de certa forma, setores da mídia, e acobertado pelos Estados Unidos, né? No contexto da Guerra Fria em que nós vivíamos à época. É importante lembrar que pouco antes tinha ocorrido a Revolução Cubana, Cuba muito próximo aos Estados Unidos, e o Brasil vivia um momento de muitos conflitos, né, de muita mobilização em torno de reformas de base, por exemplo, de enfrentamento a uma política norte-americana, e tudo isso leva, né, o governo norte-americano a bancar, junto a esses setores aos quais eu me referi, do Brasil, uma ruptura, né, com um certo discurso que é um discurso recorrente em nossa história, de que havia uma ameaça comunista, de que poderia ocorrer no Brasil o que aconteceu em Cuba, a importância, sobretudo do Nordeste brasileiro, no sentido da produção do açúcar, coisa que os Estados Unidos tinham perdido, né, porque havia ocorrido a Revolução Cubana, e o contexto socioeconômico que se vivia no Nordeste, que a gente ainda vive, de certa maneira, no Nordeste, né, uma concentração muito grande de terra, uma concentração muito grande de renda, né, e trabalhadores que já não admitiam esse tipo de coisa, que começavam a se mobilizar através de ligas camponesas, através dos seus sindicatos, e também no contexto de governos progressistas, no caso de Pernambuco, por exemplo, o governo Miguel Arraes. Então, todo esse contexto termina por levar, né, os militares, todos esses setores que eu me referi, mas, sobretudo, né, os militares, porque se utilizam da força, respaldado pelos Estados Unidos, a se mobilizarem contra o governo João Goulart e, sobretudo, contra as reformas de base, que eram reformas que não transformariam o Brasil numa república soviética, numa república sindicalista, mas eram reformas que apontavam na perspectiva da modernização do capitalismo. Mas a visão estreita, o contexto da Guerra Fria termina fazendo com que não haja esse tipo de compreensão à época. Costuma-se dizer que foi um golpe civil-militar, e você trouxe até já um pouco esse argumento aí, né, mostrando tanto quanto as elites estiveram envolvidas. Túlio, são 58 anos, né, do início desse momento. Para chegar até ali e acontecer o golpe, como é que foi montada essa estratégia por parte dos opositores do governo? E de que maneira o governo começou a enfraquecer, a perder forças, de tal forma que se permitiu, né, ainda que forçosamente, acontecer esse caso do golpe, dessa tomada do poder em 31 de março? Essa é uma questão importante. Veja só, desde 1961, quer dizer, na verdade, a gente pode ir até antes, Valdir. Se a gente pensa, por exemplo, o final do governo Getúlio Vargas, em 54, com o suicídio de Getúlio, de certa forma, esses segmentos mais conservadores, mais reacionários, articulado com outros setores da sociedade, com um apoio dos Estados Unidos,
já se mobilizavam contra essa ideia do nacional-desenvolvimentismo, né, defendido por Getúlio. E, de certa maneira, Getúlio foi emparedado naquela ocasião. É importante lembrar que, por exemplo, a saída de João Goulart do Ministério do Trabalho se deu a partir da pressão dos militares, a famosa Carta dos Coronéis, militares que eram coronéis em 54 e que eram generais na década de 60. Né? E essa animosidade ela vai se ampliar ainda mais em 61 com a renúncia de Jânio Quadros, né? E a possibilidade, a determinação constitucional de que o vice-presidente da República assumisse, e o vice-presidente era João Goulart. E João Goulart era o herdeiro mais próximo da tradição de Getúlio Vargas, do nacional-desenvolvimentismo. Então, essas elites, elas não toleraram a possibilidade de João Goulart assumir o governo, por isso que foi estabelecido o parlamentarismo. Ali já houve um pré-golpe, né, porque as regras do jogo foram modificadas para poder João Goulart assumir a presidência, quando, na verdade, ele foi eleito como vice-presidente no presidencialismo. Então, é uma anticâmara do que vai acontecer em 64. Então, você vê que essas articulações não são articulações que ocorreram em 64, mas articulações que vinham desde o governo Getúlio, o governo constitucional dos anos 50, se agrava, né, se agravam as relações entre a oposição e o governo em 61, com toda a campanha que, por exemplo, o Brizola faz para tentar garantir a posse de João Goulart, que foi vitoriosa, a cadeia da legalidade, e termina por, como o Jango pretende avançar, né, com as reformas de base que, como eu falei, eram reformas necessárias para que o Brasil alcançasse um desenvolvimento no mundo capitalista. Era isso que se colocava. No entanto, né, houve toda a mobilização. Então, é algo que não acontece às vésperas do golpe. Ele vai se preparando na surdina e chega um momento em que Jango não conta mais com o apoio daqueles militares que eram fiéis à democracia, que eram fiéis ao governo dele. Então, à medida que ele não conta com esse apoio, vem a fragilidade do governo dele. Tem um outro dado que chama a atenção, que é o fato de que os parlamentares, quando eles próprios chegam a fazer essa mudança de regime, de governo, né, é porque eles estavam alinhados com um governo que era o governo que eles achavam que fosse melhor para o Brasil, e que dentro de uma mentalidade bastante conservadora. Isso pede da gente maior reflexão, Túlio, na hora em que vamos escolher os nossos deputados, os nossos senadores, até porque um presidente não governa sozinho. Assim, é fundamental. O que ocorria naquela época é que havia um crescimento da bancada do PTB, né? Certamente, se continuasse, nós continuássemos no Estado democrático de direito com eleições, o PTB, o segmento mais progressista, né? Que não necessariamente são os comunistas e socialistas, mas segmentos mais progressistas, né, da política, havia tendência de crescimento naquela época, né? E Jango gozava de um apoio bastante significativo. Há pesquisas na época que mostram o apoio. No entanto, há uma parcela conservadora do Congresso que, imediatamente, no momento que há o golpe, termina passando a apoiar os militares. Então, isso mostra a importância realmente de que, enfim, sobretudo no Brasil, o presidente da República ele não governa sozinho, ele governa com o Congresso. E agora, a gente tem uma tradição, né, Valdir, de fragilidade dos partidos políticos, né, que essa fragilidade termina contribuindo para que o eleitor tenha uma certa dificuldade também no momento de escolha. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão importante. Né? Eleger um presidente progressista significa comprometidos aí com as questões sociais, com políticas públicas inclusivas, distribuição de renda, etc. É nesse sentido que eu falo progressista, você ter uma bancada também
alinhada ao presidente, senão ele termina refém do Congresso, que foi o que aconteceu. Quando os militares golpearam Jango, a maioria do Congresso terminou apoiando o golpe e foi até declarada vaga a cadeira de presidente da República, considerando que ele teria se afastado do país, quando, na verdade, ele estava no Rio Grande do Sul, tentando articular algum tipo de resistência pacífica, né, a ditadura militar. Então, essa é uma questão importante, né? Não se governa sozinho, tem que ter apoio de uma bancada que corresponda àquilo que o presidente da República pretende implantar. Setores progressistas da sociedade argumentam que 2016 foi mais um golpe. Que já tivemos o 64, que foi um golpe militar, um golpe armado, né? E tivemos 2016, que foi velado por conta de que foi o parlamento quem decidiu pela deposição da presidenta Dilma. Você faz algum comparativo entre esses dois momentos? Eu faço sim. Eu sou daqueles que defendem a ideia de que realmente houve um golpe jurídico parlamentar, né, porque o Poder Judiciário se colocou à margem, né, mais do que à margem, terminou sendo corresponsável pelo processo todo. Né, quando o ministro Barroso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, vai e anuncia recentemente de que as pedaladas fiscais não justificavam o impeachment de Dilma, o chamado impeachment de Dilma Rousseff, isso já mostra que havia esse entendimento. Né? E é bem importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal postergou ao máximo uma decisão com relação ao julgamento e à condenação de Eduardo Cunha. Né? O processo se iniciou no final de 2015 e só foi concluído depois que houve o afastamento em definitivo de Dilma Rousseff. Então, isso está claro. Mas não é só, vamos dizer, setores da academia, majoritariamente, ou a oposição, que caracteriza como um golpe. Né? O então deputado federal, né, na ocasião, um deputado federal bastante inexpressivo do Centrão, mas hoje é presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele, na declaração de voto para o afastamento de Dilma Rousseff, ele faz uma homenagem ao brilhante Ustra e afirma o seguinte: eles perderam em 64 e perderam novamente em 2016. Quer dizer, ele faz uma relação entre os dois acontecimentos. E, para mim, isso caracteriza a visão de que nós estamos afastando a presidenta Dilma Rousseff, assim como afastamos o presidente João Goulart em 64. Então, essa relação é uma relação... Eu parto muito desse discurso do Jair Bolsonaro, porque mostra bem qual a posição que se tinha nesse segmento com relação aos acontecimentos da época. A declaração do ministro Barroso só vem corroborar, né, essa afirmativa. Ok. Pesquisador, professor Túlio Velho Barreto, a gente está conversando sobre a ditadura, sobre o golpe de 64 e os reflexos na política contemporânea. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre o golpe de 64 e os reflexos na política contemporânea brasileira. Eu sou Valdir Oliveira e converso com Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Túlio, no bloco anterior a gente já trouxe aí um pouco de 2016. E agora vamos entender um pouco o momento que a gente está vivendo, né, aqui no Brasil. Nós temos um governo que está extremamente militarizado e que vários segmentos dentro do governo chegam, em alguns momentos, a defender uma ditadura. Né? Então, assim, aquele momento não passou totalmente, quer dizer, a gente vive sob essa ameaça de rememorar ou de reviver um período tão marcante, tão terrível para a história do nosso país? Sem dúvida, eu acho que nós vivemos essa ameaça velada, às vezes não tanto, né? Sem que necessariamente haja uma intervenção militar naquele padrão clássico que é a mobilização das Forças Armadas no sentido da deposição de um presidente, uma presidenta constitucionalmente eleita. Mas, sim, eu me alinho com aqueles que veem essa ameaça como uma ameaça real, né, no contexto em que a gente vive. Como você chamou a atenção,
esse é o governo mais militarizado da história do Brasil. Nunca tivemos tantos ministros militares, tantos dirigentes de instituições públicas, de estatais militares. Então, isso mostra, né, e dá uma dimensão do poder que o segmento representado pelas Forças Armadas, ou um segmento das Forças Armadas, terminou por, vamos dizer, ocupar esses espaços. E isso ocorre em função também, né, da origem do presidente e do vice-presidente. É importante lembrar que ambos têm origem nas Forças Armadas. Há uma certa visão no Brasil de que as Forças Armadas cumprem um papel que seria o papel do poder moderador, aquele que cabia ao imperador antes da República, né? Ou seja, as Forças Armadas podem intervir a qualquer momento em que haja algum tipo de conflito ou um momento de disputa política, né? Sai do campo da disputa entre os partidos políticos, entre os atores políticos, e termina havendo a intervenção das Forças Armadas. O que ocorre no Brasil é que nós não tivemos uma justiça de transição como deve ser feita, como teve, por exemplo, na Argentina. Né? Na Argentina, se analisa muito essa questão. Até que ponto os militares topariam se mobilizar e golpear a democracia lá? Quer dizer, é mais difícil de acontecer, porque existem chefes militares do período da ditadura militar que ainda estão na prisão, outros que morreram na prisão, outros que tiveram a liberdade em função das condições de saúde física e de idade, porque já não podiam ficar nas prisões. No Brasil, quais são aqueles que foram responsáveis pela ditadura, aqueles que foram responsáveis pelos sequestros, pelas prisões, pelas torturas, pelas mortes? Onde estão essas pessoas? Bom, a maior parte já morreu, mas nenhum deles pagou pelo crime que fez. Onde estavam os líderes civis do período da ditadura militar? Ocupando cargos já na nova República, né? E alguns que ainda estão atuando na política, enfim, sobreviveram, né? Então, isso é o fato de a gente não ter tido uma justiça de transição desde o início da redemocratização, que apontasse os culpados, que fizesse reparações, que possibilitasse que o Poder Judiciário viesse a julgá-los, né? Porque comissões da verdade, por exemplo, não tem essa possibilidade, mas pode apurar e indicar os crimes cometidos. No Brasil, nós não tivemos isso. Tivemos de forma retardada, atrasada, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, com as reparações, depois no governo Lula, com os planos nacionais dos direitos humanos, e depois no governo Dilma Rousseff, que criou a Comissão da Verdade. No entanto, a Comissão da Verdade é algo que feriu os brios, vamos dizer, dos militares, e fizeram com que voltassem a se articular contra o poder civil. Então, sobretudo pela ausência de uma justiça de transição efetiva, que nós não tivemos, que nós não conseguimos desenvolver uma cultura democrática no país, né, que fosse enraizada na sociedade, que ficasse consolidada na sociedade essa cultura. Pelo contrário, essa cultura democrática, ela, enfim, não se estabeleceu, e hoje a gente vê, em contrapartida, a cultura da violência, a cultura da arma, né, o prevalecendo. Quando se fala em liberdade democrática, né, de exercício da democracia, a gente lembra logo de uma necessidade que é latente para todo mundo que faz comunicação e para a sociedade em geral, que é o direito à liberdade de expressão, de poder dizer, de poder criticar, de poder, né, apontar defeitos. O que estaria mais sob a ameaça quando você diz que temos a ameaça de um golpe? O que estaria mais sob ameaça? O direito ao voto, por exemplo, ele sofre uma ameaça? Essa liberdade de expressão, que já tem sido, vez por outra, aí, agredida, ela também sofre um perigo de recrudescimento, como foi o caso do AI-5, que de repente calou todo mundo, né, e exilou aqueles que falavam, ou torturou muitos dos que falavam também?
Sim, essas são ameaças que são feitas, inclusive, pelos familiares do presidente da República, né? E o próprio presidente da República, por exemplo, em ato político recente de pré-campanha eleitoral dele, ele novamente enalteceu a figura do Brilhante Ustra, que, diga-se de passagem, é um dos pouquíssimos militares, né, de alta patente que foram apontados como torturadores, né? Então, e vem sendo enaltecido constantemente pelo presidente da República. E seus filhos, que são parlamentares, né, já defenderam a introdução do AI-5, de algum mecanismo semelhante ao AI-5, e a gente sabe o que é o AI-5, é o que você falou. Quer dizer, o AI-5 estabeleceu a censura oficialmente a censura no país. Então, os jornais, as TVs, os meios de comunicação à época, os artistas tinham que se submeter à censura, né? E isso possibilitou a perseguição de inúmeras pessoas no Brasil que não tinham perfil de esquerda, mas tinham, vamos dizer, responsabilidade com a sua atividade profissional. Bom, esse é um aspecto. O AI-5 também suspendeu o habeas corpus, né, que é um mecanismo de defesa da vida do indivíduo, né? O direito de ir e vir também se perdeu com o AI-5. Isso tem sido defendido, né, pelos filhos do presidente da República. E quando eu falo de ameaça, e aí você toca num aspecto que é importante, que é a questão do voto, né? Quer dizer, a democracia ela não se resume a votar, mas o voto é um pré-requisito, um pressuposto fundamental para que você tenha a democracia. E o que a gente tem visto é ameaça com relação às eleições, né? Primeiro, com o discurso de que não pode ter o voto eletrônico, tem que ser o voto impresso, quando todo mundo sabe que o voto impresso sim, é muito mais passível de fraude, né? A velha República é assim caracterizada exatamente por isso, né? Porque era quando existia o voto impresso e havia um controle sobre a votação, né, que existia à época. Bom, e isso foi se superando com o tempo, até chegar ao voto eletrônico. E se a gente olha a maneira como os atuais dirigentes do país observaram o que aconteceu nos Estados Unidos, né, quando houve uma tentativa de golpe no momento da formalização da vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. A forma como se relaciona, né, filhos do presidente, parlamentares que se relacionam com pessoas que invadiram, terroristas que invadiram o Congresso Nacional nos Estados Unidos, o Capitólio. Você pensar que lá você tem instituições mais fortes, uma cultura democrática mais consolidada, etc., houve uma forma de resistência, e aqueles que fizeram aquele ato estão pagando na justiça. No Brasil, não, a gente tem uma fragilidade tal da democracia e das instituições democráticas, basta ver o que aconteceu de 2016 para cá, que, enfim, a gente imagina, pode sim haver uma mobilização para que não haja eleição ou para que a eleição ganhe outro direcionamento, para que o resultado da eleição não seja respeitado. Então, essa ameaça é uma ameaça feita por aqueles que estão no poder. E a gente deve levar em consideração essa ameaça seriamente. Alguns conservadores dizem, no tempo dos militares, era ordem e progresso. A gente, por exemplo, não tinha corrupção. Esse é um discurso recorrente na boca de pessoas que defenderam a volta dos militares ao poder. Mas a gente sabe que a corrupção ela está muito presente, né, em todos os momentos da história do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Túlio. Aí só tem 2 minutos para a gente encerrar o programa. Tranquilo. Veja só, a gente está vivendo um período de democracia bastante limitada, por várias razões que a gente já tentou apontar aqui. Mesmo assim, a gente tem informações, uma grande quantidade de informações e processos correndo em várias instâncias da justiça, dando conta de casos de corrupção envolvendo o interior das Forças Armadas, até em compra de alimentos, de bebida alcoólica, de creme de leite, sei lá, leite moça, camarões, etc. E tem casos envolvendo, por exemplo, a compra de vacina,
dentro do Ministério da Saúde, no período que um general da ativa era o ministro. Então, durante a ditadura militar, a gente não tinha a possibilidade, como a gente já fez referência a partir de uma pergunta que você fez com relação à censura, reinava a censura total, absoluta. Então, os casos de corrupção envolvendo segmentos das Forças Armadas no poder durante a ditadura militar, esses hoje fazem parte da história, se tem, claro, conhecimento, né? Construção de grandes obras, o que significou para o país. E hoje a gente tem todos esses casos. Então, essa é uma falsa ideia, né? O que a gente tem que ter é um poder judiciário que seja duro com qualquer segmento da sociedade que chega ao poder e que ocorra, que cometam casos, né, de desvio que caracterize a corrupção. No programa Opinião Pernambuco de hoje, nós conversamos sobre o golpe de 64 e os reflexos na política brasileira contemporânea. Nosso convidado foi o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Nosso muito obrigado e até um próximo encontro.